Olá, bem-vindas a esse vídeo. Você já sentiu alguma vez, você mulher, já se sentiu alguma vez muito sobrecarregada, que faz tudo pelas pessoas, mas nunca chega a sua vez? Você já se sentiu com tantas atividades na sua vida, no trabalho, com os filhos, e a sua vez mesmo, as suas coisas estão sempre ficando de lado? Ou ainda você tenta se desenvolver no profissional e nunca dá certo. Ou de repente você tenta sair com outros, os relacionamentos nunca vão para frente. Muito bem. Se você já sentiu alguma coisa dessa forma, alguma dessas sensações, seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Bia e hoje eu vou falar um pouquinho do resgate do poder pessoal através do feminino intuitivo. Porque é através da intuição que nós conseguimos conectar com a nossa força que esteve tão perdida durante todos esses tempos aí que a mulher ela veio nesse movimento de buscar o lugar dela, né? E esse buscar o lugar dela geralmente veio buscar o lugar dela sobre o lugar dos homens, né? Então fique aqui que eu vou falar sobre isso. Se você não me conhece ainda, meu nome é Bia. Então vamos lá, se você não me conhece ainda, eu sou a Bia, sou terapeuta Body Talk. Eu trabalho com intuição desde 2012, né, quando eu comecei meus trabalhos com Body Talk. Eu sou bióloga, mestre em bioquímica. Depois que meu filho nasceu, eu busquei uma outra abordagem para ver mesmo o mundo, para cuidar da saúde dele. E aí eu me embrenhei nas terapias. Fui fazer acupuntura, estudei muito medicina chinesa, trabalhei com florais um tempo e conheci o Body Talk, de onde eu não saí, porque do Body Talk ele traz o princípio de que a intuição ela é algo que pode ser desenvolvido e, se estruturada, ela pode ser usada juntamente com o nosso conhecimento racional, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou compartilhar agora minha tela com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a intuição. O que é a intuição? Se você está aqui e nunca ouviu falar disso, eu vou falar um pouquinho agora o que é a intuição, como que nós perdemos essa intuição ao longo da vida e como ela é importante para que a gente consiga saber o nosso caminho. E como ela é uma habilidade que não é um dom de um ou de outro, é uma habilidade que pertence a todos, pertence a mim, pertence a você, mas nós precisamos desenvolvê-la. E na sociedade que a gente vive, não é uma sociedade da razão. Eu falo assim, não tive nenhuma professora que falou assim para mim, olha, Bianca, senta, respira e ouve o seu coração. Não, eu ouvi muito falar assim, olha, pensa com a cabeça, decide com clareza, decide com razão. Vocês não viram isso? Eu acho que sim. E aí, na verdade, a gente foi perdendo esse contato com essa conexão. Isso é algo que acontece naturalmente, eu vou mostrar aqui para vocês. E vou mostrar também como que a mulher ela tem um potencial diferenciado do potencial do homem. As nossas forças são forças diferentes das forças masculinas. E como a gente pode entrar em contato com essas forças e superar todos esses desafios de se sentir tão desgastada, tão desconectada em alguma área da vida, tá? Vamos lá, então. Eu quero dizer para você o que é intuição e como ela pode ser importante, como através da intuição nós conseguimos ter essa força. Então, a intuição, segundo Jung, ela é uma capacidade de acessar, o insight, decorre de um processo inconsciente, uma percepção, uma apreensão, um entendimento da situação de maneira não racional. Tudo pode ser objeto dessa percepção, coisas internas e externas de suas relações. Seu conteúdo tem caráter de dados. O que significa isso? Significa que nós sabemos de algo sem necessariamente pensar. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Quando você simplesmente sabe que tem que fazer uma coisa,
Não é assim? Ou você sabe que tem que fazer uma coisa, você não faz, e a hora que dá errado, você fala, putz, sabia que eu deveria ter feito de outro jeito, né? Ou eu sabia que eu deveria ter feito, ou quando você tem aquela sensação, não faça isso. Aí você vai lá e faz, e dá tudo errado, e você fala, nossa, sabia que não deveria ter feito. Isso é a nossa intuição. Mas e por que que então, se você sabia, você fez? É porque a tua cabeça, a tua razão, ela dominou. Ela dominou e sobrepôs a sua intuição. E é aí que a gente vai descobrir como fazer com que a nossa cabeça confie na nossa intuição. Eu tenho aqui uma frase que eu gosto muito de Einstein. A mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional um servo fiel. Fiel. Nós criamos uma sociedade que honramos o servidor e esquecemos a dádiva. Essa frase é muito bacana, mas a palavrinha que eu destaco aqui é esquecemos. Esquecemos porque literalmente nós nascemos com ela e esquecemos. E quando nós estamos falando de intuição, nós estamos falando do quê? Dessa percepção intuitiva e racional. E ela é uma característica da psicologia infantil primitiva. Ela fornece a percepção das imagens precursoras das ideias. Então a criança, ela nasce nesse universo inconsciente. Essa percepção irracional, ela vem de um inconsciente, não é assim? Então vamos lá. Como que acontece isso? Eu vou dizer para vocês que agora que a formação, desde que a gente nasce, né, até a morte, nós vamos estruturando o ego. Esse ego, ele é isso que a gente pensa, né? Isso que a gente pensa, isso que a gente se coloca no mundo, é o que discerne. Então, conforme a gente se relaciona com o outro, com o mundo externo, esse ego vai sendo se estruturado e muda a maneira que nós vemos as percepções racionais, a maneira como as percepções racionais se estabelecem em nós. Então, vamos lá. Rapidinho aqui para vocês, olha. Então, essa é um esqueminha da nossa psique, tá? Então, imagine que quando a gente nasce, nós estamos totalmente imersos nesse inconsciente, ó. No inconsciente pessoal, no inconsciente coletivo, esse self, que é a nossa vontade maior, isso tudo está no inconsciente. A partir do momento que a gente nasce e vamos tomando contato com o mundo exterior, o que seria o outro, esse ego vai estruturando, formando o consciente e a nossa persona. Então, ele é todo estruturado, baseado nessa relação com esse mundo externo, né? E aí a gente acha que ele é o senhor da razão depois. Por quê? Porque a gente não consegue ter clareza desse outro lugar que representa a grande parte de nós. E eu já vou dizer por quê. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como que funciona o cérebro da criança e por que que ela vive nesse universo racional e que depois vai passando por uma instância racional. Do 0 aos 2 anos de idade, a frequência do cérebro dela é em delta, que pra gente corresponde ao sono profundo. Você lembra alguma coisa quando você está em sono profundo? Não, né? É tão inconsciente que você não consegue nem lembrar. De 2 aos 6 em teta, que para nós representa esse estado de sonho e essa meditação profunda. Dos 6 aos 12 é o estado alfa, que representa o relaxamento. Quando a gente está relaxado, tranquilo, nós estamos em alfa, fazendo um desenho. E somente a partir dos 12, a criança ela está em beta. Beta é esse estado que nós estamos agora, acordados, onde nosso pensamento ele é linear e ele é claro. E existe um estado maior ainda que é concentração extrema, que é em gama, acima de 40. Olha só que importante essa informação. Rudolf Steiner, fundador da antroposofia,
já dizia que a criança está dormindo, né? Sem ele saber dessas coisas todas. Ela está dormindo e ela literalmente vai acordando. E por isso que ele propunha que a alfabetização deveria ser gradualmente, né? Dos 7 aos 10 e somente a partir dos 12 que deveria se estruturar os pensamentos mais complexos, né? Que deveria ser desenvolvida a cognição mais complexa. Olha só, né? Ele já sabia disso tudo. Então, mas quanta coisa acontece aqui, né? Aqui são formadas as nossas programações inconscientes. Até os 12 anos, nós vivemos o mundo exterior do meio, da nossa família. E isso aqui fica nesse lugar inconsciente. Por isso que depois, quando a gente vai fazer um trabalho, e a gente vai buscar a intuição, e nós vamos buscar essas percepções sutis, nós buscamos um estado de relaxamento para que você acesse esses outros estados. Ok. E agora, como que é, a partir desses 12 anos, como que acontecem essas percepções? Então, vocês já viram lá que do 0 aos 2 anos, totalmente irracional, totalmente no inconsciente. A criança ela não sabe pensar. Qual que é a relação com o outro, com o meio? Ela é uma relação passiva e totalmente indiferenciada. Ela não sabe que existe o outro, ela não sabe que existe outra pessoa, existe o meio. Ela sabe que existe ela e a mãe dela. Ela chora, alguém dá coisa para ela comer, né? Ela chora e alguém para ela. E é muito importante, né? Jung já dizia da importância dessa fase, da importância de oferecer as necessidades básicas, porque isso vai formar depois o atributo que se tem de fé. Porque o que é isso para ela? Ela cria a ideia de que tudo que ela precisa vem de um lugar desconhecido que ela não sabe. Dos 2 aos 6, ainda é totalmente passivo, né? Esse ser é passivo. E ele já percebe que existe um outro. E esse outro é a família. Ele ainda é irracional, começando a desenvolver alguma articulação, mas ainda no inconsciente. 6 ao 12, ainda irracional, racional. Passivo, o outro fora da família. Ele começa a brincar com os amiguinhos, ter esse contato maior, né? Você vai falar, mas antes brinca também. Mas o fator fundamental de estruturação do ego é o que a gente está falando aqui, né? O quanto começa a ser importante os amigos para ele nessa fase, né? Dos 12 aos 20, aí, né, já começa a preparar para se tornar alguém ativo, ou seja, não é assim, eu vou pensar o que eu vou fazer da vida, que faculdade que eu vou fazer, começo a trabalhar, não começo a trabalhar, começo a ter dinheiro, não começo a não ter dinheiro. É uma fase importante para a família, onde a família também tem que começar a ser passiva para que esse ser ele seja ativo, né? Ele conquiste as suas próprias coisas. E aí já formando toda uma articulação cognitiva forte. Dos 20 aos 40, a pessoa já é ativa. Ativa o outro fora da família. É a fase de buscar ser alguém na vida, sabe? Vou trabalhar, vou namorar, vou casar ou não, vou constituir família ou não, vou me achar, vou ser independente, mas ainda é aquela coisa de se colocar no mundo, né? Ele busca ser alguma coisa no mundo. Então, imagine, nessa fase dos 12 aos 40, é muito racional, né? A fase da faculdade, a fase dos aprendizados intensos, e nós vivemos nessa sociedade onde o aprendizado ele é totalmente cognitivo,
né? Haja exceção algumas outras escolas que fazem o contrário, mas é totalmente cognitivo. Dos 40 aos 60, aí 42 é uma grande virada na formação da pessoa, porque ela começa a pensar, poxa, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? O que eu vim fazer aqui nessa vida? O que eu quero da minha vida? E aí, não adianta buscar mais fora, ela tem que buscar dentro dela, porque ela sabe que a resposta vai estar dentro dela. Ela busca qual é a vontade dela, o que ela realmente quer na vida, sabe? E aí que eu coloquei essa setinha irracional e racional, porque ela não vai ter como fugir, ela vai ter que fazer um movimento para o inconsciente, ela vai ter que fazer um movimento de olhar para aquilo que é dela, porque até então o que ela tem no ego, o que ela tem na cabeça, é o que se estruturou pela relação com o mundo. Chegou um serzinho aqui, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que aprender a me comunicar, eu tenho que aprender a ser alguma coisa. Então, desde que a pessoa nasce, ela está aprendendo com o mundo externo. Claro que a gente sempre aprende com o mundo externo, mas a gente tem todas as nossas programações e essa bagagem está vinda desse meio externo. Então, se eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que buscar em um lugar diferente. Então, eu vou buscar onde? Dentro de mim. E a partir dos 60, quando eu falo irracional, não é que é completamente irracional. É que a pessoa ela já não se preocupa muito mais, sabe? Ela quer buscar experiências mais sutis, porque ela quer buscar o espírito, o espiritual. Ela quer buscar mais uma experiência de vida que traga um significado além de tudo isso. Então você vê como é natural que a gente nasça com essa percepção irracional, né? Até aqui nós vamos estruturando o corpo, então naturalmente ainda a cognição ela é pouco desenvolvida, mas isso vai se formando. A partir daqui eu preciso dar tudo de mim e ter um pensamento muito bom e articulado, um ego forte para ser alguém no mundo, né? Para eu conseguir me desenvolver de uma maneira inteligente e ativa. E depois disso tudo, eu posso ficar tranquilo porque eu vou sobreviver e eu posso pensar o que meu ser quer, né? Então a gente nasce buscando ser no mundo, depois busca ser no interior, até chegar no ser do espírito. Mas a questão é que aqui nós temos uma divisão. Porque aqui dos 6 aos 12, o arquétipo do ânima e do ânimos, eles começam a ser ativados. Né? Então, o ânimos na mulher, a ânima no homem, onde a pessoa começa a perceber as polaridades. Eu falei exatamente isso, tá? O ânimos na mulher e a ânima no homem. O que isso significa? Eu tenho o feminino dentro de mim como mulher e tenho um arquétipo do ânimos. O homem, ele tem o masculino em si como principal e a ânima como arquétipo interno, tá? Então ele começa a perceber as polaridades, né? Até então, menina, menina, tudo igual, brinca tudo junto. A partir daí, as mulheres menstruam, os homens têm outros hormônios diferenciados e eles começam a viver nas polaridades. Né? E aí que nesse mundo, nessa sociedade patriarcal, essas forças que nós temos da mulher, elas ficam subjugadas. Nós não aprendemos a conhecer o nosso ciclo menstrual, a confiar no nosso poder, a confiar na potência que vem em cada fase, cada momento do ciclo é despertado um arquétipo, uma voz, uma força, né? E ninguém ensinou isso,
porque esse é um conhecimento que foi perdido e as mulheres quiseram se posicionar no mundo. E nós viemos de um movimento onde as mulheres, para se posicionar nesse mundo patriarcal, precisavam ser muito como os homens. E os homens são solares, as mulheres são lunares. Os homens são regidos pela força do sol, as mulheres são regidas pela força da lua. A força da lua é cíclica. Nós temos 4 diferentes luas durante o mês. Então, nós temos 4 diferentes movimentos durante o mês. E saber usar esses movimentos vai fazer com que a gente realmente conheça a nossa força. Aqui eu trouxe um pouquinho disso. Enquanto você é criança, suas energias são lineares. Elas fluem constantemente na direção de um único objetivo, que é fazer crescer mental e fisicamente e se transformar de bebê em adulto. Na transformação da criança em mulher, essas energias deixam de ser lineares e se tornam cíclicas. A cor e o sabor do seu ritmo serão pessoais. É da Miranda Gray que ela trabalha com essas forças do feminino. Como mulher, somos conectadas ao ritmo e pulsação do universo. Somos o ponto de ligação entre a humanidade e o universo. Não é assim, gente? Quem que gera um filho? Mulher e o homem. O homem fecunda, mas quem que faz a transformação dessa ideia, desse ser espiritual para a matéria? É o corpo da mulher, é o nosso útero. E nele também existe uma força muito grande. Olha aqui, essa imagem aqui da direita. Bom, deixa eu pôr todos aqui, vai. Então, vamos falar agora dessa relação do centro intuitivo e como a intuição funciona no nosso sistema feminino. Peguei essa imagem aqui do útero, do site da Iris Homeopatia, achei muito linda. É uma obra de arte representando o útero como um universo. O que acontece todo mês? Todo mês, esse útero sangra e libera esse sangue, né? E depois ele vai se constituindo. Chega um momento em que sangra de novo. Não é possível, né, gente, que a gente passe uma vida menstruando de maneira a esperar um momento em que haja fecundação e que se forme um novo ser. Não é possível que seja só para isso. Não, ali no núcleo, ali no útero, ele é um lugar o que? De gestação. O que nós gestamos, né? O que nós formamos todos os meses? O que nós geramos todos os meses, né? Novas ideias. Nós estamos o tempo todo gerando filhos para o mundo, né? Seja no meu almoço, né? Onde eu preparo ali o meu alimento, seja escrevendo um livro, seja atendendo uma pessoa, oferecendo a ela algo meu, não é assim? Isso é diferente dos homens, né? Mas, então o útero, ele recebe aquilo que precisa ser gestado, né, e entrega. Mas de onde veio isso? Né? O self, o nosso coração, que sabe aquilo que a gente quer, que sabe o que precisa. E o centro é o coração. O centro intuitivo principal, ele é o coração. Ele é uma antena, gente. Ele tem uma morfologia, uma estrutura anatômica que forma um campo que não tem tempo e espaço. Ou seja, o nosso coração, ele sabe. Ele tem um campo eletromagnético de 3 metros. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos em contato com o meio. Eu sei o que a pessoa que está
do meu lado está sentindo. Mesmo que o meu cérebro não elabore e eu não consiga realmente trazer em forma de pensamentos ou em palavras, ou codificar essa informação, mas que nós sabemos, nós sabemos. Então, no coração, nós temos essa. Sabemos o que está acontecendo externamente e sabemos internamente. É a conexão com o próprio self. Mas o que, que acontece? O que acontece é que o cérebro está cheio de coisas do meio. Passei a minha vida inteira colocando um monte de programações do meio externos que não eram minhas, eram das minhas da minha família, do meu meio, dos meus amigos, da minha genealogia, das minhas, do meu avó, da minha mãe. E aí, isso que é certo, o que é errado, veio dessas programações. Mas nem tudo o que veio dessas programações é aquilo que eu sou, é o caminho ao qual eu escolhi. Então, o que, que acontece? Você tem uma intuição, aí você fala, putz, deveria fazer isso, deveria fazer artes plásticas. E seu coração busca isso. Aí seu cérebro vai falar, não sei o que, não dá dinheiro, blá, 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 blá. E aí ele vai falar um monte de porquês, questionar tanto que essa mensagem vai passar, vai cessar. E assim acontece com a vida. Mas o nosso cérebro, mas o nosso coração, ele é o comandante. Só que nós temos uma hierarquia distorcida, porque o cérebro é ele que acha que é o comandante. Mas na verdade não é. É o coração. O cérebro, o campo do coração, ele é muito mais potente do que o do cérebro. Ele tem 65% de células neurais. Ele tem uma inteligência própria. Né? Mas o que acontece é que a gente questiona, e aí cessa essa informação. Aí você vai falar, tá, Bia, mas então o que, que eu faço? Primeira coisa, se você fizer um movimento, já vai ser muito útil, que é esperar, tirar o foco, deixar aquela informação fazer sentido, deixar ter certeza, aquela certeza que o seu coração sabe. Quando a gente para de ficar pensando muito, não é assim? A resposta vem. Por quê? Porque aí o cérebro é como se ele desacelerasse e deixasse com que o campo do coração irradiasse. E aí eles entram em harmonia, tá? Eu tô falando aqui bem rapidinho, mas então eles têm que trabalhar juntos, não competir para saber quem fala mais alto. E aí, como é que faz então? A gente tem uma informação do coração, o cérebro elabora, dá uma forma, um planejamento, um plano. Vou realizar. E aí, esse masculino fecunda esse útero. E aí, esse poder de ação que está aqui pode fazer com que a nossa vida tome forma, a forma dessa ideia. Não é lindo, gente? É lindo demais. Estou acabando. Quero falar agora das fases durante o seu ciclo menstrual. Aí você vai falar, eu não menstruo mais. Não tem problema, porque a lua ainda está aí. Você ainda está em contato com essas forças da lua. Então, nós temos aqui praticamente 4 forças, tá? Deusa donzela, mãe feiticeira e bruxa. E quando nós estamos em cada fase, nós temos uma energia física, emocional e mental diferentes. Eu não vou colocar aqui qual fase está, qual lua é em cada fase, porque depende muito de cada mulher, não tem necessariamente certo e errado. Geralmente é assim, né? Acabei a menstruação, uau, parece que eu nasci de novo. Nossa, eu me sinto assim, parece que eu nasci de novo, é uma fase de renovação. Você tem energia, você não depende dos homens, parece que você quer colocar tudo em prática. Você é totalmente independente. Depois
você quer já mais socializar. Essa fase ovulatória é uma fase que você quer compartilhar essas ideias do mundo, é essa força de acolhimento. Nessa outra fase é recolhimento, é aquela fase pré-menstrual, mas é uma fase da feiticeira, tem um poder muito grande, mas esse poder ele pode construir ou ele pode destruir se a gente não tiver consciência dele. E muitas vezes a gente destrói. E na fase menstrual, a fase da bruxa é uma fase onde nós estamos muito conectadas com o nosso inconsciente. A gente está ligadas às sombras, sabe? De repente parece que tem uma bruxa dentro de nós. É uma fase muito importante se a gente souber lidar com ela, aproveitá-la, tá? Porque ali nós vamos descobrir grandes segredos de nós mesmas. Então, gente, saber como que você funciona em cada fase, que tipo de comportamento você tem, qual é a força emocional que movimenta em cada fase, como que é a sua mente, que tipo de coisas você pensa, vai fazer você saber qual força está à sua disposição em cada fase. E você pode adequar a sua vida, os seus projetos e a sua rotina de acordo com isso, aproveitando essas forças, né? Não fazendo delas um empecilho. Por exemplo, eu percebi que um dia antes da menstruação, né, tive 2 meses seguidos, que um dia antes da menstruação eu tive uma briga muito forte com meu esposo. E foi me estudando que eu percebi isso. E aí eu comentei com ele e a gente decidiu, falou, olha, então o que você vai fazer? Nessa fase, você vai fazer suas coisas, né? A gente não precisa ficar tanto junto. E aí, olha que bacana, né? Eu posso realmente me isolar. Antigamente tinha aquelas tendas de mulheres, onde elas se reuniam juntas para poder acolher as suas dores. Aqui mais uma vez. Então, gente, a proposta do despertar da mulher intuitiva é você conhecer os seus ciclos, tá? E você saber, primeiro, o que a minha intuição está dizendo? Como que eu consigo ouvir essa intuição? Tá? Como que eu consigo ouvir essa intuição, estruturar essa intuição e fazer com que ela trabalhe junto com as minhas forças dos meus ciclos diariamente, tá? Porque a capacidade intuitiva, ela é uma habilidade do corpo. Nós temos uma fisiologia desenhada para essa percepção. Então, conhecer e se conectar profundamente com os nossos ritmos é deixar a intuição florescer, é dar voz ao nosso coração. Deixa eu... até que ficou meio longo essa explicação, meio longa, né? Essa explicação. Mas a ideia é falar para vocês que a intuição é algo real. Nós fizemos um processo de um grupo chamado Integração Intuitiva. E nós percebemos, depois disso, nós tivemos contato com essa intuição, vimos como que ela pode responder, como nós podemos fazer as perguntas certas, como nós podemos distinguir o coração da intuição. E depois que a gente percebeu que um aprofundamento, né, para aproveitar muito bem isso, é a gente usar essas forças da mulher que somos nós. Né? Gratidão e até a próxima.